tímpano, professora. Professora, Meus tímpanos. essa hora da manhã, tu dá um bom dia desse. Repare. Olha, a outra Já dou meu turma disse, cochilo, minha filha. Fui fechar o olho aqui agora, chega. a outra turma, o primeiro ano disse que não estava nem escutando. Olha Aí que agora eu vou vir para história. aqui. Reparem. Calúnia do segundo. Agora até o vizinho segundo lá de ano. baixo escutou. É, né? Falando nisso, deixa eu colocar meu pano aqui de fundo para ver se a coisa fica mais armadinha. Né? Ui, essa é nova. Oi. Oi, gostei. Amei. Vou deixar isso aqui hoje. Rosinha, né? Só não combina porque é amanhã, né? Ele tá parecendo que é alguma festinha da noite. À noite, né? Realmente. É. Mas é tão simples, ó. É melhor esse aqui mesmo, é diferente. Esse assim, ó. Oh, esse aqui. São novos esses. Não estavam, não. É. Então. Ainda agora. Vou colocar lilás, que eu gosto mais de lilás roxo. E é de Natal, é? Sei lá. Não, é sakura. É uma planta japonesa. Uma árvore japonesa. Natal? Uma sakura. Falando nisso, é a época, né? Lá no Japão, dessas árvores, assim. Acho que é a época bem bonita. Acho que é a mais bonita que tem. Mas não queria ir, não, para o Japão. Eu acho o Japão um lugar muito de superstição, assim, meio estranho, né? Queria não ir para lá. É diferente. É. Eu não consigo ir depois do estado, imagine pro Japão. Eu não quero ir na sorte. A vida me proporcionar ir pro Japão, eu já ia ficar um pé atrás, entendeu? Eu já ia ficar, vai ter um tsunami. Porque eu ir pro Japão, terremoto. errado. Verdade. Ó, turma, falando assim, não é? Comecei aqui a conversar com vocês para não ser tão chata. Mas cadê as redações? Eu me disponibilizei, né? Corrigi-las, né? Vocês enviaram lá por e-mail, mas nada, zero bala. Professora, eu juro pra você que eu esqueci completamente. Não, sem brincadeira. Eu ia fazer, sumiu completamente. Eu juro que eu ia fazer, eu até me dediquei. Eu juro, sem brincadeira. Sabe uma coisa que os professores têm que fazer, assim, pra botar pressão? Fala assim, ó, vocês têm até pra entregar, porque eu fico... pra entregar até quando? Ai, nem sei até quando. Esqueço. Então, é até segunda, até hoje. Até a próxima aula, no caso. Até meia-noite de hoje. Até meia-noite. Não, mas ó, a produção de texto, né? Mas se teve atividades, não vai passar de hoje, entendeu? Não fizeram, eu vou corrigir só algumas. A atividade tem que fazer no dia, É. E tentar enviar, claro, até segunda, antes da aula, entendeu? Porque eu vou corrigir. Ah, tá. Entendeu? Cadê Joy? Oi, Joy, Guga, Gilson, Luane. Quem é Joy? Joy é a Lana. Ah! Eu já expliquei por quê. Ó, Maria Caroline, Victor, Vitinho, Jean, Rodrigo. Oi, Rodrigo apareceu hoje. Francisco Augusto. Eu. Franci, David. E aqui é a escola. Pronto. Não lembrava. Rapaz, vocês temos que comprar de vocês aquele remedinho, né? Memorial, sei lá. Minha mãe me dava. Esqueci, sem brincadeira. Mamãezinha comprava para mim. Ei, vamos começar aqui com um negócio aqui, deixa eu ver. As funções, as figuras de linguagem, né? Continuando. Deixa eu achar aqui os slides. É luta, viu, minha gente? É luta. Realmente. Não sei até quando, não é?
Vamos ficar, parece que até Assim. maio, assim, pelo menos, até ver o que vai dar. O que vai dar? Isso até doeu o coração, viu, Jean? O que é que vai dar? Oh, meu Deus. O que é que vai dar? Tá difícil, né? Essa Vamos lá. palavra convive com a gente desde março do ano passado. Começando 17 de março, não é? Do ano passado. Aí dia 18 já não retornamos. E assim estamos na luta. Vamos lá, ó. Vou colocar aqui os slides. Eu disse a vocês, não é? Que as figuras de linguagem são divididas nesses grupinhos, não é? Figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção e figuras de som. O que aconteceu? Aconteceu que alguns alunos viram alguma coisa no vídeo e alguns alunos viram também alguma parte das figuras de linguagem na sala, né? Aí houve uma inversãozinha aí e acabamos não alinhando isso. Então, estamos agora organizando isso nas aulas dessa forma, não é? Então, nós vamos lá. A aula passada, nós vimos as figuras de palavras, não foi? Comparação, metáfora, catacrese, sinestesia, perífrase e metonímia, né? Se eu não esqueci, vocês também não é? A comparação é a figura que compara o termo, né? Com conectivos, né? Já a metáfora é a comparação que não há uso dessa conjunção, né? A catacrese é quando eu utilizo o quê? Eu não tenho um termo próprio, né, para aquela situação e eu acabo substituindo por achar alguma semelhança, né? Sinestesia, porque eu trabalho os sentidos, não é? Perífrase é porque tem uma palavra, né, que fulano ficou reconhecido por isso, né, cidade, pessoa, obra, enfim. E metonímia é quando eu associo essas semelhanças, né, parte com o todo, não é uma parte pelo todo, a obra pelo conteúdo e assim vai. Agora nós vamos ver as figuras de pensamento, né? Aí nós estamos diante de antítese, paradoxo, ironia, eufemismo, hipérbole, gradação, protopopeia, apóstrofe. Depois nós vamos para a construção. Na sala, eu acho que nós já vimos a parte de construção, né? Não conseguimos ver mais por conta da situação que ficou agravou, né? E cada dia mais gente nos hospitais, e as pessoas morrendo, né? Lamentável. Não sabemos até quando nós vamos ficar também, né? Estamos na sorte, né? Eu estou na sorte dessa doença. Tem que se Na sorte. cuidar e seguir Sem as saber, regras. né? Que a gente deveria inventar. Imagine se inventasse um binóculo, seria alguma coisa que conseguisse ver o vírus, não é? Ninguém ia Aí sair de casa, porque havia ninguém ia um sair. monte de vírus a mais também, que ia ter ver os outros. Vocês lembram de um filme com Sandra Bullock da Netflix? Que era. Bird Box. Lembra? Que as pessoas viam um ser bem estranho, né? E Aí tem que atacar. tapar os olhos. Eu acho bem assim, não é? Parecido. Imagine, né? Se tivesse alguma pessoa assim, não é? Ou se tivesse algum aparelho desse jeito, acho que nós ficaríamos mais ou menos desse jeito. Deixa eu parar aqui, eu não consigo voltar se eu não parar. Deixa eu voltar. Pronto. Então, nós vimos, né? Aí eu trouxe isso aqui, ó, para vocês, as figuras, né, de sintaxe, sintáticas, né, semânticas e fonéticas. Aí tem aqui figuras semânticas, né, elas são divididas nesses blocos
né, que entram a metáfora, a comparação, prosopopeia, a sinestesia, a catacrese, a metonima, a perífrase, a antítese, paradoxo, eufemismo, hipérbole, ironia. Eu acredito que nós chegamos até a ironia, né? Ai, meu Deus do céu, muita luta. Já vimos metáfora, vimos essas imagenzinhas aqui, olha. A alienígena, essa rainha aí, prosopopeia. Não é? É luta, já é luta, viu? Ai, meu Deus. Já vou beber água, porque eu falei tudo no primeiro ano. Aqui nós já vimos também, metonímia, vimos todos. Perífrase. A antonomasia é quando ele se refere a escritores, né, a pessoas, né? Quando eu trabalho a perífrase, ele diz assim que ele traz uma qualidade, né, ou alguma forma que a pessoa ficou conhecida, ou lugar, né? O lugar, alguma questão assim. Agora, quando eu para pessoas, eu tenho esse nome mais específico, né? A antítese, agora vamos para a antítese. Eu até disse a vocês que a antítese, eu estou lembrando um pouquinho, que ela é trabalhada em escolas literárias, né? Por exemplo, barroco, né? Vocês vão encontrar antítese, paradoxo, né? Na antítese, esse emprego de palavras opostas, né? Tristeza, felicidade, noite, claro, né? Noite, dia, essas palavras assim que traz oposição. Aí é antítese, tá vendo? Água, fogo, não é aqui. O paradoxo é essa forma absurda, não é? Nós temos, quando se tem uma forma muito absurda, você está diante do paradoxo, né? Essas ideias contrárias. Para se viver do amor, há que esquecer o amor, não é? De Chico Buarque. No discurso sindicalista, afirmou que o operário, quanto mais trabalha, mais tem dificuldades econômicas, né? Aí, eufemismo, né? Nós temos, eu até disse a vocês, né? Que é uma forma branda, né? Até trabalhamos uma atividade, não foi? Pelo link, sobre isso. Jean, eu lembro que Jean errou, ainda jogou culpa em mim. Mas Eu perguntei, professora, você fez uma tínhamos estudado, tínhamos acabado de ver o negócio do eufemismo. Vou ver se eu elaboro para vocês para revisão, para a próxima semana, né? Já que hoje seria as aulas de revisão, né? Mas como as provas foram modificadas, né? Alteradas aí para mais uma semana, e temos mais uma semana para terminarmos o assunto. Assim, essa semana e a outra vai ter ainda para estudar? Seria já na outra, não é? Uhum. Mas aí modificou. Luciano mudou aqui. Deixa eu ver se eu não estiver. Vai ter mais uma semaninha. Se eu não estiver enganada, acho que foi isso. É tanta coisa mesmo que você acaba recebendo, né? Para lembrar de tudo. Mas é isso. Será de 26 a 30. Então, isso. Seria, né, de 12 a 16, não é? Mas ainda teremos mais algumas semanas, não é? Para essa prova. Pronto. Aí vamos lá para hipérbole, não é? É uma figura que, através do exagero, procura tornar mais expressiva uma ideia, não é? Na época de festa junina, sempre morro de medo de fogos de artifício. Ela gastou rios de dinheiro, né? Será que eu tenho sempre de te lembrar, né? Todo dia, toda hora, né? Então, nós temos a hipérbole aí. Tem aqui essa tirinha, né? Ufa, estou cheio. Você poderia ter dito que está satisfeito, acha mais apropriado. Pois bem, estou satisfeito de você. Temos aqui outro, né? Não anda exagerando na musculação.
cara. Uhum. A ironia, não é? Que é uma forma de você dizer algo, na verdade, contrária, né? Aquilo. Consiste na inversão de sentido, né? Afirma-se o contrário de que se pensa, visando a sátira ou a ridicularização. Nossa, como você se saiu bem na prova, tirou 0, né? Então, isso é uma ironia, não é? O pobre paga mais imposto, não é? Cada vez que você interrompe seu colega sem pedir licença, perceba como é bem educado, também é outra forma, não é? De ironizar. Que vocês tenham. Seu andar é veloz como uma tartaruga, também é uma ironia. E agora vamos para as figuras fonéticas, não é? Onomatopeia, assonância, literação. A assonância, não é repetição de letras, e a literação também é repetição de letras, onomatopeia de som, não é? Vamos lá. Consiste na imitação de som ou da voz natural dos seres, né? Sem o coachar dos sapos, o cri-cri dos grilos, como que é que poderemos dormir tranquilos a nossa eternidade? Mário Quitana, né? Não Quitanda aí, acho que tá errado aqui. Depois eu arrumo. No tic-tac do coração renascerá, não é? Reprodução, né? Do barulhinho do coração. Aqui tem, oba, praia, ufa, toque, ó. Algumas reproduções de som, não é? A assonância é a repetição de vogais, né? Olha aí. Sou o mulato, nato, no sentido lato, mulato democrático do litoral. Veja, ele repete o A, o O, o A, o O, o A, o O, o A, o O. Essa repetição, né? Ela é proposital, claro, e tem a expressão de utilizar essa figura de linguagem, que é a assonância, certo? Anule aliterações altamente abusivas. O A repetido aqui. Na publicidade Coca-Cola, não é? A aliteração em assonância. Coca-Cola. Perfeito. A aliteração já é a repetição do fonema, não é? De consoantes, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Veja que aqui nós temos, né, a repetição clara do R. Então, quando vocês perceberem que quando vocês encontrarem isso nos textos, é porque tem esse tipo de figura de linguagem, certo? Aí, ó, Pedro, Pedroso, Peceiro, esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vitém. Chico Buarque, não é? Então, aqui vocês têm essa repetição do P, não é? Além do P, vocês podem ver também que tem repetição de vogais, não é? Que ele poderia ter mais de uma figura de linguagem, não é? A literação e a assonância também. Olha aqui, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Cebolinha, você aprendeu a falar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Claro. Claro que não. Vamos lá aqui. Aqui, ó. Figuras de sintáticas, não é? Aí agora nós vamos entrar, nós vimos elas em sala, não é? Elipse, zêgoma, policíndrito, assíndrito, inversão ou hiperbátono, silepse, pleonasmo, anacoluto, anáfora e epístrofe. Né? Olha, a elipse, ela consiste na omissão, né, de um termo, né, que facilmente é identificado porque ele foi mencionado numa oração anterior. Aí, ó, relembrando um pouquinho, quando vocês estudam orações, vocês têm os períodos, né? Tem as frases, a oração em período. Né? Quando vocês chegam em orações, vocês estudam as
as orações, né? E aí, quando vamos para os períodos, nós vamos ver períodos compostos, né? Por coordenação ou subordinação. E também nas orações, vocês estudam as orações coordenadas e as orações subordinadas, não é isso? No elipse, essa figura de linguagem, ela é uma ausência, né, de um termo em outra oração. Veja, ocorre quando a omissão de um termo é entendido pelo contexto e que é facilmente identificado, não é? Quem pode ler os exemplos? Joy, France, Deixe-me ler. Baleia. Pera, para ler a coisa toda ou só o negócio? Leia tudo aqui. Leia tudo. Elipse ocorre quando há omissão de um termo que fica subentendido pelo texto e que é facilmente identificado. Por exemplo, à direita da estrada, sol, à esquerda, chuva. Aí ele diz, né? Qual é a omissão aí? A omissão da forma verbal estava o sol, estava a chuva. Isso. Aí a outra, na rua. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Clarice Lispector. Omissão de não havia. Isso. É isso, ó, a elipse. Aí o zeugma é uma continuação do elipse. Continue aí. Ok. Zeugma, omissão de um termo, verbo, já enunciado antes. Pode-se considerar zeugma como uma forma de elipse. Por exemplo, ele prefere um passeio pela praia, eu, cinema. Omissão de prefiro. Segundo exemplo. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel. Uma imagem de São Francisco em um bom disco de Noel. Omissão de levou. A Rita, Chico Buarque de Holanda. Isso. Obrigada, Gera. Aí agora nós vamos para o hiperbato. Quer ler Alana? Como que você é Alana hoje? Eu leio. Tá, porque se eu falar assim, Joy, Josefina, ela não vai querer ler. Aí eu vou chamar de Alana, né? Porque ela vai querer ler. Hiperbato é a invenção da ordem natural direta dos termos da oração ou das orações no período. Viagem cansados dos pescadores de ilusões. Os pescadores de ilusões viajam cansados. Acompanhando o som da torcida, dançava com a bola o atleta. O atleta dançava com a bola, acompanhando o som da torcida. Pronto, olha. Então, o hiperbato é essa inversão, né? Da ordem direta. Porque quando eu formulo minhas informações, né? Eu tento organizá-las com sujeito, predicado, né? Seus complementos, né? E aí, esse hiperbato é a inversão, né? Eu consigo trabalhar primeiro o predicado, depois esse sujeito, né? Viajam cansados os pescadores de ilusão, né? Quem viaja cansado? Os pescadores. Então, lógico, né? Que eu deveria construir as orações assim, né? Os pescadores de ilusão viajam cansados. Mas aqui eu acredito na letra de música, né? Aí eu acho que fica mais sonoro, né? A questão da inversão. Aí nós temos o pleonasmo. Olha, o pleonasmo é chatinho, né, em algumas situações, mas em poesias, né, ele pode ser bem aceito, né? Aí tem a repetição de um termo, né, ou reforço de significado. Choramos um choro sentido, mas nos refizemos logo, né? Aí ele resta ali a boa oportunidade de provar sua inocência. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho, né? Há certas situações do pleonasmo que ela é aceita, né? Em letras de música, poesia, poema, não é? Pela licença poética. Já se você produzir um texto dissertativo argumentativo, né? Nessas repetições aí do pleonasmo, você perde ponto na linguagem, tá? Então, aqui tem um exemplo, né? Enfermeira, eu estou com uma dor que dói muito. Você está com pleonasmo. Oh, isso é grave, enfermeira?
Assíndeto, ai meu Deus, assíndeto é tão fácil que não tem como errar, não é? Assíndeto, polissíndeto, tudo esses síndetos, aí não tem como errar, não. Assíndeto, quem poderia ler o assíndeto? Chove chuva, chove sempre. Eu. Leia. Rayane. É Rayane, né? É. Assíndeto. Ocorre quando há supressão retirada do conectivo conjunção. O cantor interpretava a canção, o público vaiava. Ele insistia, o público continuava. Ele parou, quebrou o violão, saiu do palco. O vento zunia, as folhas caíam. Pronto. O assíndeto é a repetição. O assíndeto, no caso aqui, é a supressão, né? De uma conjunção, não é? Que retira. Aí, quando vocês estudam as orações coordenadas, vocês estudam duas estruturas, né, das orações coordenadas. As orações sindéticas e assindéticas, né? Então, a assindética é nessa situação de não aparecer a conjunção, não é? Então, ó, o cantor interpretava a canção, né? Veja que aí ele separa por vírgulas, né? E não utiliza uma conjunção, né? Que poderia ser a conjunção aditiva, né? O vento unia e as folhas caíam, né? O vento unia, mas as folhas caíam, não ia ficar bem. Então, é melhor ir a conjunção aditiva mesmo, aqui nessa. Então, é isso, o assíndeto. Bem fácil, né? E o polissíndeto? Quem quer ler o polissíndeto? Polissíndeto. Poli é porque é mais, né? Ocorre quando há repetição do conectivo na conjunção. Olha aí a repetição. E falei, gritei, tentei, e gesticulei, e pedi ajuda, mas ninguém parou para socorrer o gato acidentado. E a noite é negra, e estrelas não brilham, e pessoas mascaram a voz e a dor, e expõem o rosto ao risco e à solidão. Né? Tem a repetição do i. Vejam, gente, aí essa repetição ela é aceita, não é? Nessas formas desses gêneros, não é? Quando eu tenho a intenção de trazer um texto emotivo, né? Elaborar uma poesia, né? Eu posso sim utilizar o polissíndrome, essa repetição. Mas uma produção de texto que eu repita muito, uma mesma conjunção, eu vou perder ponto na quarta competência, certo? Muitos alunos têm escreve muito e repete muito o elemento que, o pronome que. Em certas situações, o que ele não deve ser utilizado para toda situação, já que nós temos outros elementos coesivos que eu posso utilizar no mesmo sentido do que, certo? Então, claro que aí vocês têm que lembrar, não é que o pronome relativo, ele tem outras funções sintáticas, né? Mas, de forma geral, quando ele for adjetivo, quando ele for substantivo, quando ele for um advérbio, nós teremos também outras formas para poder utilizar e não ficar repetindo somente aquele que, tá? É uma formação que ocorre, né? Porque os alunos acabam excedendo a utilização do que. O anacoluto, quem gostaria de ler anacoluto? Eu leio, ó. Leia, obrigada. Anacoluto. Ocorre quando há uma interrupção da construção sintática para se introduzir uma outra ideia. Umas moedas velhas caídas no fundo da gaveta. Nós descobrimos o seu valor depois que o colecionador ao quis comprar. Os nordestinos, quando chegam em família, enchem sacos e sacolas na estação central. Eu acho que eles merecem mais do que uma reportagem. Merecem um livro que conte a luta e a
existência dessa brava gente. Pronto, ó. Há uma repetição drástica, não é? Das informações. Por exemplo, às vezes vocês conversam com alguém, com os colegas ali, tem pessoa que não consegue seguir o raciocínio ou explicar aquela situação. Aí você faz aquela famosa pergunta, mas e aí, o que aconteceu? E, né, fica um discurso meio de estarmos ali presentes na coluna, que é uma quebra, né, das informações, da construção sintática ali. E aí você pode perder esse ponto na competência 3, certo? Repetição. Olha, repetição então, de uma palavra para enfatizar o sentido, criando uma expressividade. É luta mesmo, é luta cada dia, não é? Veja que é uma ênfase, né, uma repetição para criar uma expressividade. Como eu sei vocês, não é na nossa língua portuguesa que é tudo errado, não é? Não é verdade. Depende do gênero que você está produzindo no momento, para que, ao certas circunstâncias utilizadas sejam consideradas erradas, né, errôneas. Né? Nessa situação de repetição, né, é um poema. Então, eu posso, sim, utilizar na solidão, solitude, na solidão entrei, na solidão perdi-me, nunca me alegrei. Os tons de vermelho dançam para mim, o vermelho da guerra, o vermelho das terras, o vermelho da nada. Então, aí, nós temos a repetição como forma de expressividade. Tá? Então, é aceita. Vamos lá, silepse. Silepse é quase uma aula toda, silepse. Quem quer ler silepse? Figura de sintaxe. Eu leio. Obrigada. Ocorre quando se realiza a concordância com a ideia e não com os termos expressos. A silepse pode ser de gênero, Vossa Excelência ficou cansado com o discurso. De número, a família do réu procurou advogado e queriam saber se ele poderia ficar com a liberdade durante o processo. De pessoas, os brasileiros somos muito crédulos. Certo. Olha, a silepse, não é essa falta de concordância, não é, entre o termo ali expresso, não é? Ele concorda com a ideia, não é? Ocorre quando realiza a concordância com a ideia e não com os termos, não é? Vejam, a silepse de gênero. Vossa Excelência, né? Se você fosse pensar, aqui estaria no feminino, né? Vossa Excelência. Ficou cansada, né? Então, ele não concorda diretamente com esse termo, né? Ele concorda com a ideia, né? De cansar, né? De estar exausto, né? Dessa forma. Então, por isso que fica de gênero, né? Gênero, feminino e masculino, não é isso? Então, ficou cansado com o discurso. Então, aqui é uma figura de construção, não é silepse, e aqui ela é dividida na de gênero. De número, vejam, de número ele não concorda diretamente com o termo, né, família, que está no singular. Né, ele fala assim, a família do réu procurou advogado e queriam, não é, saber se ele poderia ficar em liberdade durante o processo. Vejam que ele não concorda aí com esse número expresso da família, né? Mas sim de forma geral, né, de que todos, né, estavam preocupados e queriam saber se ele poderia ficar em liberdade. Então, aqui nós temos de número, né? Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Então, ele tem essa indicação, né, de número. De pessoa. Os brasileiros somos muito crédulos, não é? Aqui também ele está com a questão dessa modificação do verbo, né? Os brasileiros, só tem eles aqui, para utilizar somos, né? Olha, anáfora. É a repetição de um termo no início de cada verso ou frase.
né? Você também pode utilizar, não. Era a mais cruel das cenas, era a mais cruel das situações, era a mais cruel das missões. Bem fácil, era. A gradação consiste, né, numa sequência de palavras sinônimas ou palavras que intensificam a mesma ideia. Pode ser da mesma intensa, pode ser menos intensa para mais extensa, né? E vice-versa. Gradação climática. O trigo nasceu, cresceu, espincou, amadureceu, colheu. Veja. Que aí ele retrata uma situação, né? Que vai crescendo, né? Vai, né? Se organizando de forma coerente. Então, quando isso ocorre, nós estamos diante da gradação, né? Veja. E acordei, né? Não, e levantei, e tomei banho, né? Café, né? Tananã, tananã, tananã. Veja, eu tento trabalhar sequências, né? Que ocorreram comigo durante o dia, né? Durante o início da manhã. Né? Você pode dizer assim, professora, mas dentro daí tem outra figura de linguagem. Tem. Eu posso utilizar mais de uma figura de linguagem dentro da oração, da frase, né? Do texto. Gradação, quase lá. Apóstrofe. Consiste no chamamento de ou interpretação a uma pessoa ou coisa, né? Que pode ser real ou imaginária, pode estar presente ou ausente, usada para dar ênfase a um tipo de vocativo. Aí, olha aí, de Fernando Pessoa, né? Ô, mar salgado, quanto Aí, nesse poema que ele diz, tudo vale a pena quando a alma é pequena, não é? Vá saber o contexto, não é? Senhor Deus, os desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus. Deus, Deus, onde estás o que não responde? Né? E aqui, não exagerei, a hipérbole, né? Substantivo feminino, figura, retórica, não posso ter expressões exageradas, né? Essas expressões não são literalmente verdadeiras, mas geralmente são formuladas para dar ênfase, né? A um sentido, reforçar a reação. E pronto, terminamos aqui, ó. Cabelo armado e com frizz, que é o leão, né? É a figurinha aí da imagem de Francisco, tem um leão. E sem frizz e com volume reduzido, seda. Seda para cabelos rebeldes. Lentes Olympus, né? Com som digital. Certo? Então, nós terminamos aí a parte de figuras de linguagem. Trabalhei essas, né? Para todos. Trabalhei elipses e eu, pronto. Trabalhamos todas, certo? Agora vamos para o nosso módulo. Para a nossa postura. Eu tenho uma raiva, olha. Eu tenho uma raiva desse fone, minha gente. Que, olha, coloca no ouvido e cai. Tá aqui onde foi que nós paramos. No...
Bem, eu iniciei com vocês, né, falei sobre a questão do texto motivador, acredito que eu já expliquei, não é? A questão desses textos. No Enem, às vezes, ajuda, às vezes ele atrapalha, não é? Faz com que eu escrevendo o que está ali, e aí tira nota zero, não é? Às vezes o aluno tem aquela falsa impressão de que, como lá tem um texto motivador, eu dou uma lidinha e vou parafrasear, não é? Aí o aluno acaba não parafraseando e copiando tudo que está ali, revertendo só alguns termos, né? Então ele não acaba, não chega a produzir um texto realmente dele, não é? E aí reside a dificuldade da nossa escrita, não é? Não por falta de informação, mas por falta de comprometimento do parte dos discentes, certo? Olha, nesses textos motivadores que são apresentados, concursos não traz, né? Os concursos não trazem esses tipos de textos motivadores. O que traz mesmo é o Enem. O FUVEST, a depender da produção de texto que eles pedem lá, eles trazem sim um texto, porque ele pede que você faça uma interpretação do texto, né? Juntamente com o gênero textual solicitado. Solicitado não, com o gênero solicitado que você escolher, certo? Ou é o FUVEST ou a Unicamp, ela tem esse lado, né? Que o aluno não é preso somente a um gênero textual para produzir textos, certo? Aí aqui, nesse texto motivador, nós temos aqui, eu acho que já li, né, para vocês, eu não lembro. O texto motivador e os níveis de linguagem, nós já trabalhamos os níveis de linguagem, e embora pareça ser algo tão fácil, né, na hora da escrita vocês se atrapalham e acabam escrevendo, produzindo uma linguagem informal, não é? Deixa eu olhar aqui. A questão. Bem, muitas vezes, universidades optam pelo tema sem qualquer texto motivador, né? Que são os de concursos, né? Olha, parabéns, Alana. A Alana tirou 3, olha. E Vitinho também. E Rayane também tirou 3. Ai, que orgulho. Só a menor nota foi 2,1. Tá ótimo, né? Eu fechei! Agora foi meu ouvido, hein? Fechou. Tá todo mundo bem na fita, muito bem, parabéns. Agora vamos só intensificar na prova, né? Não, pode ser no mesmo nível. Uhum. Agora vai ter mais as figuras de linguagem, né? Tem que produzir os textos, viu, turma? Tem que produzir. Ó, aí eu trabalhei com vocês a nominalizações, né? Que eu pedi a vocês que conseguissem produzir ou modificar um substantivo para verbo para substantivo, né? Porque isso ajuda vocês nos elementos coesivos, a fim de evitar repetições, né? Do mesmo vocábulo. Vocês podem tentar fazer isso, né? Aí, tendo em vista esse assunto, eu até pedi que vocês fizessem a primeira e a segunda questão, né? Quem chegou a fazer?
essa questão, essas duas aí. Nunca utilizei. Ah, tá. Aí tem. Substitua os termos sublinhados, aí abaixo e faça as adaptações. Ou seja, só era você ver o verbo e tentar modificar, entendeu? Não tinha aqui como é o nome? Que eu possa falar. Não tem aqui a questão do termo, né? Mas é sublinhado. Mas aí vocês encontrar o verbo, né? E fazer. Fizeram. Ninguém responde. Gils. Ó, Gils, a menor nota foi 2,1. Tá bom, não é? Foi a menor. Boa parte ficou com 2,7. E outra parte ficou... Parece que 3 alunos fecharam. E ficaram com 3. Glória a Deus, não é? E... Isso é bom. Pronto. Eu vou dar para vocês um tempinho para poder pensar e responder nessas duas primeiras questões que temos aí, ó. Na página... Página 1, 2... Na página 5, né? Temos aí, ó. Vocês vão ter que substituir os termos sublinhado por substantivos. Ou seja, você encontrar o verbo e tentar substituí-lo por verbo, né? Quer dizer, substituir o verbo por um substantivo, né? Eles são facilmente modificados. Como pode ficar essa primeira questão aí? Senhora, não tá mostrando, não. É do... Só colocar aqui. Peraí. Essa daqui, ó. Substitua os termos sublinhados abaixo por substantivos, faça alterações necessárias. Quem ama muito não perdoa facilmente. E a outra é quando os olhos se encontram, nasce o amor. Mas vocês têm já No módulo, né? o módulo. E eu passei essas questões para vocês. Aí eu pedi que fizessem a produção de texto e as atividades. Certo.
O que Denizinha pode fazer como chance, né? É passar isso aí, né? Tentar que vocês respondam. Até pelo menos a página 8, não é? Porque o restante é mais interpretação de texto. Né? As competências do Enem nós já falamos. Tente responder essa primeira e segunda questão enquanto eu vou tomar água, viu? Rapidinho, por favor. E aí? Estou esperando. Do começo até a página 8, é? Não, agora. Não, pelo amor de Deus, senão a gente vai ficar só aí. Você falou até a página Não, 8. agora só é a primeira e a segunda questão, sabe? A Tá, primeira e a segunda questões. Que aí fica mais entendi. fácil, não é? De. Só para essa partezinha aí. Esse texto é bom de Padre Antônio Vieira, Os Sermões. Muito bom. É luta, viu, Jean? É luta. Quando eu falo para vocês que a situação não tá fácil. Não tá, não, mas ele não pode se desesperar, né? Tem que ficar em casa e seguir as regras, né? E o toque de recolher, fazer as medidas certas. Sim. É justo que eu te louve, pois para mim é prova e salvação. Posso cantar ao Senhor, posso louvar ao Deus Criador.
Professora, eu só tô vendo um problema. Qual? Tá dizendo assim, substitui os termos sublinhados, só que não tem, não tá sublinhando. Tá. Pelo O menos aqui no primeiro, módulo. eu sei. O primeiro você deixa aí em negrito, ama. Quem ama, não é? Muito, não perdoa facilmente. É a letra A. Na letra B você vai. Eu acho que acho que é esse, quando os olhos encontram. É quando os olhos se encontram, né? Aí vocês marcam encontram, que é o verbo. Certo. Pronto, vamos responder logo essa para irmos para outra. Ó, correção, né? Aí o texto diz assim: substitua os termos sublinhados abaixo por substantivos, faça as alterações necessárias. E esse exercício ajuda vocês justamente na hora de produzir o texto. E aí vocês viram que repetiu muito aquele verbo, não é? Então aí você pode se utilizar dessa forma, né, de modificar o verbo para substantivo para verbo, certo? E aí consegue muito bem melhorar essa parte, certo? Eu vou colocar aqui. Aí nessa primeira, não é? Aí na letra A vai ficar assim, ó, a resposta: o amor intenso não perdoa semente, né? Fica assim a primeira. O outro na letra B, ele diz assim: o amor quando os olhos se encontram, nasce o amor. Aí vai ficar assim: com o encontro do amor, com o encontro dos olhos, né? E vai ficar, peraí. Aí vai ficar assim: com o encontro dos olhos, nasce o amor. Deixa eu aumentar aqui, para vocês verem melhor. Não sei por que ficou assim. Acho que ficou tudo assim. Assim, aqui estava marcado, aqui fica marcado o encontro, e aqui fica marcado, ama, né? Nós temos um texto aí, né? Tão inteiramente conhecida, né? Quem gostaria de ler esse texto da segunda questão, por favor? É justo que eu te louve, pois para mim é todo Eu seu. leio, professora. O povo não tá querendo, Vá, leia, por né? favor. Vamos lá. Texto da Unesp. Tão inteiramente conhecida. Eita, pera. De novo. Tão inteiramente conhecia Cristo a Judas como a Pedro e os demais.
Mas notou o evangelista, com especialidade da ciência do Senhor, em respeito de Judas, porque em Judas, mais que nenhum dos outros, campeou a fineza do seu amor. Ora, vede, definido S. Não, definido São Bernardo, S. Bernardo fala. O amor fino diz assim: amor non quaerit, causam É nec porque em inglês, ou em fluctum. inglês, ó, em latim. É, Eu e o o inglês, amor né? finito Querendo não aprender busca o causa inglês. nem fruto. Se amo porque me amam, tenho amor causa. Se amo para que amem, tem fruto. E amor fino não há de ter porquê nem para quê. Se amo porque me amam, é obrigação. Faço o que devo. Se amo para que me amem, é negociação. Busco o que desejo, pois como há de amar o amor para ser fino. Amo, guia, amo, te amam. Amém. Amo porque amo e amo para amar. Quem amam porque amam é agradecido. Quem ama para quem o ama é interesseiro. Quem ama, não porque o amam, nem para que o amem, É isso esse aí. só é fino, e tal foi a fineza de Cristo. Em respeito de Judas, foi fundada na ciência que tinha dele os demais discípulos. Mas, ó, os sermões de Vieira são assim. Vocês estudaram no primeiro ano com literatura de informação, né? Que eram sermões, cartas, não é? Nessa época. Então, ele tinha o intuito de, no caso ali, os padres jesuítas, não é? Eles tinham a intenção ali de converter os índios, não é? Para essa cultura, né, religião dos europeus. Aí muitos também trabalham com a questão de que não foi justo, né? E o que seria ser justo também? Muitas tribos eram canibais. Tem até uma história, eu gosto de ler a biografia de história de poetas, não é? Desse povo, não é assim? E tem um que teve um naufrágio, ele não morreu no naufrágio, mas ele conseguiu nadar e chegar à terra firme. Chegando à terra firme, ele encontrou uma tribo indígena canibais. Já sabem, né, o que aconteceu. É uma história de um assim, bem conhecido, é que eu esqueci o nome dele. Aí eu, eita. Então, os padres jesuítas, tanto é que eles aprenderam a língua tupi, né, dos índios. Vejam, então aqui ele aborda, né, esse tipo de amor. Em outros estudiosos, vocês vão ver que tem já um estudo, né, do tipo de amor, o ágape, não é? Ele trabalha em todo esse tipo de amor, o amor que é a paixão, essa questão do amor, né, carnal, como assim dizer, o outro que ele trabalha esse amor que é o amor fraterno, e o mais puro de todos, não é? Não sei se que ele trabalha esse amor, a fineza de Cristo, né? Que amou sem esperar nada de ninguém, não é? Em troca de nada, né? Aí no finalzinho ele diz, em sua argumentação insistente e repetitiva, Vieira sintetiza a sua teoria do amor com frase. Amor fino não busca causa nem fruto, né? Lendo atentamente a sequência do texto em pauta, percebemos que os vocábulos causam e fruto dessa frase apresentam uma relação contextual, né? Respectivamente com conectivos por que e para que, e com orações como, por exemplo, por que me amo e para que me amo. Partindo desse comentário, explica a relação contextual mencionada. Né? Como nós podemos explicar aí essa primeira? Quem fez? É justo que eu te louve, que para minhas condições. Olha, nessa primeira aqui, vocês vão colocar, né, para quem não fez, o porquê
Deixa eu colocar assim, aqui, se ele vai melhor. Vai. Porque é conjunção subordinativa, né? Causal. De causa, né? E a outra é para quê, não é? É conjunção subordinativa final, né? Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Certo? Na letra B, ele diz justifique a função da teoria do amor proposta por Vieira. Certo? Veja, Vieira, como eu expliquei para vocês, ele a coroa, ele é descrito, né, como a coroa teve sorte, né, por ter Vieira como uma das pessoas que se engajaram, né, na época da colonização do Brasil. Certo? Então, na letra B, vocês vão colocar assim. A explicação, amo porque me amam, é uma, não é? Aí, veja, pois o amor tem causa, né? O amor dos outros. Já o outro é, amo para que me amem. Nesse caso, o amor tem o quê? Uma finalidade, né? Angariar o amor dos outros. Vocês já ouviram, por exemplo, as pessoas falam, se fulano, vou utilizar um exemplo prático, né? De algo corriqueiro da vida nossa. Eu sempre dou bom dia a cicrano na rua e ele nunca me dá bom dia, né? Aí, no caso, minha mãe sempre falava assim, mas continue dando bom dia, não é? A mesma coisa assim, quem sabe um dia aquela pessoa, né, modifica e começa a dar bom dia. Eu falo isso porque na minha rua tinha uma senhora que eu sempre passava, eu dava bom dia, ela nunca me respondia. Aí eu descobri por quê, porque ela é surda. Aí eu tinha que dar bom dia e acenar, entendeu? Aí ela entendia. Aí eu fiquei anos da minha vida sem saber que era isso. Acontece, né? É a vida. Gente, aí vejam, nessa atividade aí de vocês, deixa eu parar. Não vou parar não. Tem outras atividades, não é? Que eu peço que vocês tentem responder a terceira questão, não é? Olha, vocês como estão aí já tem desse jeito esse material? Vocês podem aumentar, né, de tamanho. Aí tem aqui um comentário, né? Observe o uso de amo, amor e releia a nominalização. Aqui há uma modificação, né? De verbo para substantivo, substantivo para verbo, e isso ajuda vocês na parte coesiva, certo? Do texto. Aí outra situação também é assim, para quem tem dificuldade de vocábulos, né? Só trabalhar essa parte de coesão. Aí vocês melhoram tanto a competência 1 quanto a competência 4 na produção de texto de vocês, certo? E assim, não deixe passar o tempo, não é? Para poder produzir textos. A intenção não é produzir o texto que a faculdade, né, que eu vou fazer, vai solicitar.
A intenção é produzir textos críticos, né, de que vocês participam, vocês fazem parte da sociedade, vocês são pessoas que vão construir, continuar a construção dessa sociedade. Então, merecem, né, e devem saber as informações, os argumentos, né, para poder, de repente, no futuro, no voto, ou em participar de alguma situação política, né, do nosso país, saber, e até não é política só não, é do seu trabalho, da sua escola, da sua vizinhança, em tudo, né, nós devemos saber o que ocorre ao nosso redor, né? Aí alguém pergunta, esse eu sei, porque eu assisti, porque eu escrevi, porque eu fiz, porque eu participo, né? Porque eu consigo produzir textos, né, relacionados a esses assuntos. E cansei. Gente, tem esses outros textos aí, essas outras atividades aí do Unicamp, certo? Tem aí essa parte que vocês vão trabalhar a questão do assunto de nível de linguagem, né, de vocês, né, tem aí. Essa questão, essa atividade aqui, eu lembro que eu fiz em sala já. Eu reduzi, claro, a quarta questão que foi do Enem. Olha aí, são assuntos que vocês lembram a parte lá de literatura de formação do primeiro ano, tá bom? Deixa eu relembrar. E aí eu peço que vocês tentem responder essas atividades até a próxima semana. E aí vocês enviam por e-mail a foto, entenderam? Com as respostas. Com as respostas. E a produção de texto, certo? Agora eu vou para a produção de texto de vocês. Tá, aí mas... assim, eu pensei que vocês pudessem responder até essa página 16. Não sei se vai até a 16, mas até a parte antes da análise de competências, que eu já trabalhei com vocês, análise de competência. Mas tem as atividades aí. Essas atividades se referem a esse assunto. E aí, na próxima segunda, nós ainda temos mais, eu acho, 2 segundas antes da prova, aí eu faço atividades com vocês de figuras de linguagem, não é isso? Pera, então vai ser daqui página até qual página? Pra anotar. Isso. Que página, professora? Isso. Peraí. Tenha fé. Nós paramos aí na página... Oh, de Jesus amado, pai. É porque eu aumentei aqui as letras, sabe? A fonte. Nós fizemos aí atividades sobre não vai sair. Nominalizações, certo? A1 e A2, né? Fizemos uma dela e uma de interpretação de texto. Aí da terceira, certo? Até... Eu acho que eu coloquei em sequência as questões, não é? Até a página... 15. Isso, até a página 15. Aí, certo? Até essa página aí que vocês estão vendo aí. Até de novo, produção de texto, né? E tem as competências do Enem. Aí, esses outros exercícios aqui já são interpretação, já é para o nosso simulado, essa parte aqui. Certo? Coesão e coerência. Aí eu peço que vocês vão para a parte, por favor, da produção de texto. Veja, para quem faltou, eu esqueci, ou teve amnésia, eu pedi até que assistissem o seriado, né? Um episódio de Black Mirror. Que não assistiram, né? Porque nem fizeram a produção de texto. Que era a questão do controle parental quanto ao uso da tecnologia, previsão e invasão de privacidade, certo? Foi a produção de texto nossa, da aula passada. Para essa, agora é a importância dos quilombos no Brasil hoje, não é? A importância, não é? Claro que há, não é? Todos os povos, não é? Etnias, não é? São importantes e fazem parte da construção do país, não é isso?
Então, eu não posso menosprezar ou achar que uma cultura é melhor ou inferior que outra, não é? Então, não há isso. Há o respeito e a tolerância quanto aos indivíduos, né? É isso que vocês devem pensar, né? Nessa abordagem. Então, para a próxima semana, vocês terão aí essas atividades, pelo amor de Deus, façam. E a produção de texto, não é? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, tema 6. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija o texto de certo tipo argumentativo, na modalidade escrita formal da língua portuguesa, não é? Sobre o tema, a importância dos quilombos do Brasil hoje, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, relacione, né, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Aí tem o texto 1 aí, ó. Quem poderia ler para mim, por favor, o texto 1? Só organizar aqui. Deixa eu aumentar aqui a letrinha para ficar melhor, né? Ponto 16. Pronto. Quem poderia ler? Eu leio. E quem foi que disse? Eu leio. Vitinho. E foi numa coragem, viu, Vitinho? Não Poesia, foi que Vitinho, não, mas tudo bem. Não foi Vitinho, não, foi quem? Foi Gilson, fui eu. Ah, pronto. Não, mas é que eu confundo, né? Um pouquinho a voz de vocês. Sim, Mas, Gilson, vá, Gilson. Texto 1. O livro mostra a importância dos quilombos na construção identitária do Brasil. De autoria de Glória Moura, professora de educação da UNB. O livro Festa dos Quilombos mostra como ritos e tradições de comunidades remanescentes escravizados ilustram as tensões e os conflitos enfrentados por essas populações. Ciências sociais, tá? Uma história de vida, um percurso de militância e absoluta devoção às raízes e tradições de um povo que se configura como matriz da identidade brasileira. Com propriedade e vasto conhecimento de causa, Glória Moura, professora aposentada da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, vale-se da realidade dos quilombos e remanescentes para demonstrar como os ritos tradicionais assumidos pelas comunidades negras rurais constituem um eixo identitário fundamental à manutenção de toda uma cultura, a um só tempo forte de saber e resistência. Recentemente lançado o livro Festa dos Quilombos, de sua autoria, é resultado de uma investigação iniciada em 1986 e consolidada em 1997. Em seu doutoramento na Universidade de São Paulo, iniciei a minha pesquisa a partir do projeto idealizado por Celso Furtado, então ministro da Cultura, o qual integrava as comemorações alusivas alusivas ao centenário da abolição em 1998, conta a Glória Moura. Quando ingressei no doutorado, já dispunha de pesquisa de campo e do levantamento documental das realidades de 3 comunidades quilombolas: Santa Rosa dos Pretos, Mato do Tição e Aguape. Diz por meio de entrevistas, depoimentos, Relatos de vidas, registros fotográficos e audiovisuais. A pesquisadora documentou os aspectos socioeconômicos, rituais religiosos, além de festas, rotinas de lazer e trabalho, para demonstrar como essas manifestações estão associadas às tensões
Mas tem suas preocupações e conflitos relativos à questão da terra, da tradição e da autoafirmação dessas populações. Pronto. Aí, educação, autoafirmação, né, dessas populações, né? Aí tem educação quilombola. Como é que ocorre a educação quilombola? Tem alguns, utilizando assim também o exemplo, né, da educação dos indígenas, né? Eles têm aqui mesmo em em Sergipe, não é lá na parte de Ilha das Flores, parece. Não, não é Ilha das Flores, não, é lá pro lado de Canidé, Poço Redondo, por lá, né? Tem a comunidade indígena, não é? E tem os professores que vão até lá, né? Atravessam o rio e chegam à comunidade. Acho que é os índios Chocós. Acho que é isso. E tem a educação, né? Eles recebem também educação normal como nós, né? Mas sem deixar a cultura deles de lado, né? Bem assim, a educação dos povos quilombolas, eles também são tratados, né? Dessa forma. E até tem comunidade, por exemplo, que somente pessoas ali do círculo deles, né? Vão lá, né? E ensinam. Ou eles chegam em acordos de receberem outras pessoas, né? Aí tem que ser pessoas também que entendam e compreendam ali a questão, né, da identidade, né, deles. Então, aqui, ó, educação quilombola. Seu interesse pelos quilombos contemporâneos foi especialmente motivado pela realidade educacional brasileira e um cenário curricular indiferente à história da África e do negro no Brasil. Tanto é que entrou como disciplina, né, a parte da cultura afrodescendente, não é? Há um tempo aí. Aí tem aqui, militante, engajada e reconhecida referência na luta pelas diretrizes curriculares nacional para a educação escolar quilombola, Glória reafirma seu comprometimento com a causa, não é? Quem pode continuar aí a leitura? Temos de implementar. Gente, meus amores, quem pode? Ninguém? Nada? Eu vou então, tá? Temos de implementar esse plano para que a escola efetivamente seja um espaço que comporte a diversidade, né? As realidades locais e o diálogo entre saberes, acrescentando que essa prática deve integrar a formação inicial e continuada dos professores. É fundamental desenvolvermos espaços pedagógicos que demonstrem a multiplicidade identitária do Brasil por um currículo que faça o estudante conhecer suas origens e se reconhecer, né? Conforme relata em seu livro, Caminhando em Chão Batido, levantando a poeira da história de ao menos os séculos, chegamos às comunidades negras rurais brasileiras. O tempo não apaga as lembranças dos descendentes de africanos escravizados que habitam o solo conquistado por ascendentes anteriores à abolição. Festas, tambores, danças e ritos religiosos colhidos, registrados e analisados pela autora nessas comunidades, confirmam sua proposição, realidades que ilustram estruturas organizativas e denunciam tensões sociais e culturais. O Brasil precisa revalorizar sua origem para recompor sua verdadeira identidade, né? Ah, tem o texto 2 ainda, viu? Quem gostaria de ler o texto 2? Jean. Oi! Lê aí o texto 2. Você foi escolhido. Tá. Quilombos preservam valores culturais e combatem o escravismo. No Brasil, os quilombos possuíam vários tamanhos e sua organização variava de acordo com o tamanho de sua população.
Quilombo é toda habitação de negros fugidos que passam de 5, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles, disse Dom João V, rei de Portugal, em 2 de dezembro de 1740. Portanto, a definição acima é clara quanto à importância dos quilombos na nossa história. No Brasil, os quilombos, chamados também de mocambos, possuíam vários tamanhos e sua organização variava de acordo com o tamanho de sua população. Eles formavam estados paralelos ao estado português. Com suas próprias leis, os maiores, como os Palmares, tinham uma população em torno de 20 mil habitantes. O Campo Grande, 10 mil habitantes. Aquilombados, os escravos que lutavam pela sua liberdade e preservação de suas heranças culturais. Na obra Quilombos, Resistência ao Escravismo, o pesquisador Clóvis Moura afirma que existiram de norte a sul do Brasil, ou seja, onde existisse escravidão através do aquilombamento, os escravos lutavam contra o escravismo, atuavam por meio de saques e guerrilhas. Além disso, eram aceitos no quilombo indivíduos mantidos à margem da sociedade como os índios, mamelucos e brancos pobres. Tá vendo aí? Até hoje, né? Há essa cultura de... Há esse preconceito, né? Há essa intolerância, seja quanto à etnia, né? Quanto ao credo, né? A forma de expressar aí uma religião, né? Aqui tem umas risadinhas, kkkkkk. Não sei por que estão rindo. Riram. E aí, turma, alguma dúvida? Ó, vocês têm muitas atividades para fazer. Não é nada difícil, né? É fácil aí de encontrar tudo aí na internet, não é? A questão é fazer, não é? É fácil de encontrar, mas por ser tão fácil, hoje a gente se perde e não dá o crédito em sentar, pensar e fazer, não é? Esse é o grande entrave, não é? Temos pessoas altamente capacitadas, mas que deixam essa capacidade de lado por preguiça, por medo, não é? Por acomodação, não é? Por diversos fatores, não é? E um deles não é difícil produzir o texto, nem que seja, gente, 2 parágrafos, nem que seja um parágrafo, mas eu tenho que dar o primeiro passo, né, e produzir. Aí nós temos aí, desde o ano passado, sem essas produções, e eu necessito, né, porque, além da redação ser a produção do texto, né, embora eu acrescente e incremente aí com outros assuntos, né, que ajudam vocês na produção, eu necessito ainda desses textos, né, para ver a qualidade da escrita, a forma da grafia, né, de vocês, então tem que ter esse acompanhamento, né. Eu espero, sim, o retorno de vocês aí, enviando para o e-mail. Eu vou disponibilizar novamente aqui o e-mail, né, que, se possível, ao menos a produção de texto, e se não fizer a atividade lá do módulo, dessas páginas que eu pedi para vocês, paramos, né, fizemos a primeira e a segunda, aí eu peço que continue da terceira até, mais ou menos, até a página 15, chega ali, essas questões. Se não conseguir fazer até tal dia, ao menos faça a produção de texto. Aí vocês enviam, não é, para mim, no tempo que eu consigo ler, né, e dar o retorno a tempo, né? Assim, então, tem alunos, por exemplo, eu vou aceitar até próxima segunda esses 2 temas, o tema 5 e o tema 6, né? O tema 5 é sobre a questão do controle, até que ponto pode ser uma proteção e até que ponto pode ser uma invasão, né? Pense num tema nessa divisão, né? Você pode trabalhar pontos que informem a invasão, pontos que formem a proteção, não é?
a partir disso, lá no finalzinho, na conclusão, vocês trazem uma forma de resolver a solução, né, da invasão e a questão até da proteção, né, ou seja, que os pais, né, devem continuar, né, fiscalizando, né, ou seja, protegendo os filhos, né, de certas situações, né, de certas situações. Então, vocês podem ajudar, né, nessa construção de informações sobre esse tema. E o tema dessa semana é mais um tema histórico, né, sobre os quilombos. Então, aí vocês podem começar com a introdução remetendo, claro, com questões históricas, né, deixar claro os 2 pontos e desenvolver o texto. Por fim, a conclusão, certo? Então, alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui. Eu acho que essa aula termina, eu acho, né? Botem no grupo pra eu lembrar, viu? No grupo. Eu não tô no grupo, não. Mas a professora não é pra estar no grupo de sala. Aí que maldade. Só pra ter as histórias, né? Tá bom, é menos preocupação pra mim, né? Claro. Porque eu nunca vi, ó. Tem dias que tem grupos assim que você acorda e já vê, meu Deus, o povo o que falam, né? É muita coisa, então a gente não consegue acompanhar tudo. Pois a gente já passou o tema da redação, não, né? Ou passou? Ô, Jeanzinho, meu amor. Denizinha não pediu até para você ler esse tema, menino? Ah! Tá. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui o tema. Isso aqui é a importância dos quilombos. É que a gente funciona anotando as coisas, professora. Aqui, ó. Anote, menino. Aí, ó. O tema é esse, é o tema 6. Aí eu disse que eu peço para vocês o tema 5 até a próxima semana também. Vocês podem produzir os 2 textos. No mínimo 20 linhas, viu? No máximo 30. Mas quem está aí sem escrever nada, não é? Sem produzir nada há um tempo, tente fazer pelo menos aí as 15 linhas, né? Depois vai melhorando, chegando às 20, 25, até chegar a 30 linhas, né? Com uma produção de texto mais efetiva. Que a meta esse ano é 900. E a atividade são que páginas? Carolina. Oi. Fizeste isso bonito por todas as páginas, Carol. O quê? Oi? Franci, você hoje não falou nada, né? Não vi Franciele falar muita coisa hoje, não. Tá aí, reclusa. Maiara entrou hoje, ó. Alana. Deixa eu pegar aqui o nome de vocês, de quem participou hoje. Ah, Jesus! Eu li, viu? Lembro de Rayane. Certo. Rayane, assim, Denise, assim, só gostaria, não é? Que você ligasse a câmera para eu reconhecer você, o seu rostinho. Ô, professora, você já quer demais, né? Para eu saber quem você é. Porque se eu encontrar na rua, aí eu vou dizer, eu sei quem é, oi, fulana. Não, Rayane, deixa besteira. Cala a boca, Alana. Liga a câmera aí, Alana, também. Vai no meio. Você já me viram há muito tempo, não posso não, não posso. É isso, mas nunca é demais. Sei não, viu? Eu não O que está acontecendo aqui, hein? Não sei, não. Poxa. Eu não acho nada. Pelo amor de Deus. Eu não acho nada. Não me coloquem em confusões. Eu não acho. Vocês são sonsos.
São sonso. Ei, falando agora, meus amores, falem aí, se não é agora. Eu acho que a aula terminou, não foi? É 10h20 que termina. Terminou, professora, terminou agora. É mesmo, né? Uhum. Deixa eu só ver aqui direitinho, para eu não sair depois. Aí, a professora saiu e não olhou o é horário. 10h20 mesmo. Não, acho que é 10h20. Quer dizer que a professora não lembra de mim. Tô decepcionada. Não, Rayane. Não lembro de você, não vou mentir. É que você era novata, né, Rayane? Também não ficou muito verdade. tempo. É, Rayane. Foi Eu menos pensei de que um mês fosse. de aula. Eu pensei que fosse Rosa Maiara. Mas não é. Maiara. Né? Não. A Mas não, professora que ficava comigo na frente, baixinha. A baixinha, professora. Mas, escutem, ela não foi nenhuma segunda-feira. Oxe. quando? O ano passado ela foi. Oxe, não Não. faltei um dia. Oxe. Não faltei um dia. Não, ela não foi, não. Não lembro o nome, Rayane. Sim. Oh, cada uma senta na frente todos os dias. No primeiro. Meu Deus. Peraí, no segundo ano, logo no início do ano passado, né? Uhum. Não lembro, Rayane. Não lembro. Por isso que eu gostaria que você ligasse aí. Apareça, Não. Rayane. Não, É, Pra lembrar de logo. você. Verdade, Apareça, não Eu vou dar sua mentiu. foto aqui, viu, Rayane? Apareça. Ai, quando eu for mandar redação, eu mando uma foto minha no e-mail. Nossa, Rodrigo. Nossa, eu digo que é, velho. Combinado, prof. Ah, ela já saiu, não foi? Não, eu tô saiu, aqui, não. eu já vou, viu? Tchau. Vou Tchau. desligar. Tchau. Gente, eu descobri um poema, posso ler pra vocês? Ah, lá vem. Ei, tá sendo gravada a aula. Lá vem. É putaria nessa fala. Não, vocês que estão